Olá, bom dia para você. Este mês o Poder e Negócios está recebendo os candidatos à Prefeitura do Recife. É mais uma oportunidade para você conhecer as propostas, os planos de governo de quem quer comandar a capital pernambucana e tem representatividade no Congresso. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Hoje, o nosso convidado é o candidato Daniel Coelho, do PSD, o Partido Social Democrático. Candidato, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Fique à vontade, vamos conversar sobre suas propostas, sobre seus planos. Daniel Coelho é formado em administração, foi vereador do Recife por 2 mandatos, deputado estadual, deputado federal também por 2 mandatos, foi secretário de Turismo de Pernambuco entre janeiro de 2023 e junho deste ano. Daniel Coelho já disputou 2 vezes a Prefeitura do Recife, em 2012 e 2016, mas não foi eleito. Candidato, 8 anos depois, por que o senhor volta a essa disputa pela Prefeitura do Recife? Eu volto, Meire. Primeiro, cumprimentar você e a todos que estão nos acompanhando. Me motivei a poder ser candidato esse ano porque é preocupante o quadro do Recife. A situação social da cidade ela se agravou ao longo dos últimos 12 anos. O início da chegada do PSB no governo, que é em 2012, eleição inclusive que disputei. De lá para cá a gente vê o Recife se tornando a 2ª capital mais desigual do Brasil. A gente vê a questão da habitação ser abandonada na cidade. A gente está vivendo um período com menos investimentos e menos habitações populares sendo construídas da história do Recife. A gente nunca teve tão pouco sendo feito na habitação. E apesar disso, é uma cortina, um filtro, uma maquiagem na cidade, passando a impressão que está tudo bem. A questão do transporte público também se agravando, segurança, ou seja, os indicadores sociais que medem a qualidade de vida do nosso povo, todos apontam para uma cidade que está perdida e sem rumo. Então, eu não poderia me calar nesse momento e me motivei a poder me afastar do governo, renunciar à função de secretário de turismo para poder disputar essa eleição, mostrar a cidade de verdade às pessoas e poder mostrar que o Recife pode fazer mais, que a gente pode governar diminuindo desigualdades e fazendo por quem mais precisa. Caso seja eleito, qual será a sua primeira providência? A prioridade que o senhor elenca caso o senhor assuma a prefeitura, até porque o senhor vem dizendo que a cidade do Recife é uma cidade de desigualdades sociais. Olha, a primeira medida é exatamente o combate à desigualdade. A gente não pode achar normal 3.100 pessoas morando em situação de rua. A gente não pode achar normal mais de 70 mil pessoas sem habitação adequada, sem segurança. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer a contratação na iniciativa privada, onde já existe de residências de 5.000 casas ou apartamentos para poder deslocar as pessoas que estão em situação de rua, morando embaixo de ponte e aquelas que estão em área de morro nível 4. Junto com isso, política de habitação e de proteção de barreiras. Quando a gente olha o orçamento da cidade do Recife, a gente vê que teve muito dinheiro ao longo dos últimos 4 anos. A gente nunca teve tanto dinheiro e, ao mesmo tempo, nunca fez tão pouco. De 2 bilhões que foram captados para poder fazer investimento nos morros, efetivamente só virou investimento 250 milhões. Quando a gente vai para a habitação, uma Secretaria da Habitação que tem mais de 140 milhões de orçamento, para construir casa efetivamente, dos recursos da Secretaria, só 6 milhões. No total, só 13. Então, a Prefeitura, com muitos recursos e muito pouca ação, principalmente na área social, combate à desigualdade e proteção dos morros. Então, essa é a nossa primeira iniciativa. Quando o senhor cita a habitação no seu plano de governo, o senhor fala do morar bem. O senhor pretende estabelecer uma parceria com o governo do Estado logo de imediato, caso seja eleito? Governo do Estado e governo federal. A gente não pode fazer política de habitação de forma isolada. A gente tem o Morar Bem do governo do Estado, que já entregou, até esse momento, 8.000 títulos de posse. Nunca foi entregue tanto título de posse na cidade do Recife, como está sendo entregue nesse último ano e meio. Mas é preciso parceria com o município e a gente vai fazer de imediato. O Morar Bem também está trabalhando a questão das reformas das residências. Em alguns casos, não precisa a gente deslocar as pessoas. É garantir uma cobertura, um telhado eficiente, é colocar ali o piso, ou seja, é melhorar a qualidade de vida daquelas residências. E a gente vai fazer isso em parceria com o governo do Estado e governo federal. Política de habitação tem que ser feita em conjunto, tem que ser feita em parceria. Então, para a gente construir os habitacionais que estão pendentes com projetos aprovados, nós vamos buscar auxílio do governo do Estado, do governo federal, para a gente poder transformar a vida das pessoas. Não tem outro caminho. O habitacional que foi prometido em Caranguejo Tabaiares é nosso primeiro ato de campanha, Meire. Ele foi prometido em 2013, aquela comunidade pegou fogo. A gente teve ali muitas pessoas que perderam suas casas. A gente está em 2024. Alguns dos que perderam as casas nem vivos estão mais, mas ali tem uma esperança, ali tem uma resistência de uma comunidade que quer continuar a existir.
e nada justifica que a gente não tenha feito esses investimentos quando os recursos estavam disponíveis. Então, o senhor prioriza, logo de imediato, caso seja eleito, a habitação. A gente fala de desigualdade social e elenca vários impactos sociais. A gente pode apontar, por exemplo, a mobilidade. O senhor começou citando o trânsito no Recife, gente, é apontado como um grande problema social. O mais recente relatório global sobre o transporte público, divulgado pelo aplicativo Movit, apontou que o Recife está entre as 10 piores cidades do mundo em tempo médio gasto no transporte público. E quando a gente olha para as avenidas, a gente não vê só os ônibus, mas a gente também vê as avenidas, as ruas lotadas, com carros, com motos, com bicicletas. Então, são vários momentos do dia que o povo enfrenta aquele congestionamento e aquela demora. E um dos compromissos do seu plano de governo é justamente investir em mobilidade e infraestrutura para o futuro. Caso seja eleito, por onde é que o senhor vai começar? Olha, a questão do transporte público, dos ônibus, essa é o princípio e o início de qualquer debate sobre mobilidade. Por mais que seja importante, e a gente não nega isso, que você abra novas vias, que você faça viadutos, que você requalifique as avenidas que a gente tem na cidade, tudo isso é importante e fará parte da nossa gestão. Mas a gente não vai vencer o problema do trânsito se nós não investirmos em transporte público, no sistema de ônibus. A gente tem 26 capitais no Brasil. A única que não coloca um centavo no sistema de transporte é o Recife. Se você for para João Pessoa, o município coloca dinheiro no sistema de transporte. Se você for para São Paulo também, Rio de Janeiro também, Fortaleza também. Governos de direita, governos de esquerda, isso é unanimidade no Brasil. Quando o senhor diz colocar dinheiro no transporte público, na prática é como? É colocar mais ônibus na linha? Porque aqui o povo reclama disso. Faltam ônibus, os ônibus saem lotados, então há uma demora. O que seria esse colocar dinheiro no transporte? Nenhum sistema de transporte público, ele é superavitário, para usar uma palavra simples. Ele dá prejuízo. Isso é assim em sistemas de transporte público eficientes, como o de Paris, como o de Londres, como o de Berlim, Nova York, Tóquio. Todas as cidades que têm transporte público eficiente são bancadas pelo poder público. Aqui, no caso da gente, é a única capital onde a prefeitura não faz aporte. A gente está prevendo dentro do orçamento, colocando as fontes no nosso programa de governo, que a prefeitura aporte 150 milhões no sistema de transporte. Só assim a gente vai conseguir ter todos os ônibus com ar-condicionado, ônibus com qualidade, maior número de veículos, mais pontualidade no sistema, para a gente poder, de fato, enfrentar a questão da mobilidade. E hoje, tem esse recurso? Tem o recurso, a gente tem um orçamento de quase 9 bilhões. Agora, o que precisa haver é a escolha de prioridades, é a gente saber o que é mais importante e o que é menos importante. No orçamento de 9 bilhões, 150 milhões não é tanta coisa. Só para a gente lembrar alguns dados, a Prefeitura gastou, ao longo desses últimos 4 anos, 500 milhões em festa. Então, festas e eventos consumiu meio bilhão, 500 milhões. Então, não é uma questão simplesmente de dizer que tem ou não dinheiro, é a gente saber o que é mais importante. E transporte público é essencial. Não tem como debater mobilidade se a gente não debate transporte público. E o senhor defende também corredores exclusivos para motos. Como seria na prática? Olha, na prática é a gente aprender com as experiências que dão certo. A gente tem 2 cidades hoje que a gente usa como referência. Uma é Lisboa. Lisboa está utilizando do espaço da via exclusiva de ônibus para que possam passar ali os táxis, os ônibus e as motos. Experiência bem sucedida. E São Paulo tem uma outra experiência que é extremamente eficiente, principalmente na diminuição dos casos de acidente. Recife tem 16 acidentes com vítima todos os dias envolvendo motos. Então, é um dado preocupante, inclusive, para o sistema de saúde. Quais seriam as vias que teriam capacidade para esse corredor exclusivo? Só para a gente explicar como funciona. O que é que São Paulo fez? Ele colocou, a gente já tem hoje o espaço virtual, ou seja, entre os carros, a gente para num sinal, você vê as motos passando. Só que como aquele espaço não está marcado, às vezes um carro vem um pouco mais para dentro, causa um acidente, machuca quem está na moto, o motorista do carro tem um dano também material, perde retrovisor, o pedestre se sente ameaçado porque não enxerga por onde está passando o veículo. Então, todo mundo está perdendo, desde quem está na moto até o pedestre. Como São Paulo fez? Pegou as principais avenidas, aquelas que têm a partir de 3 vias e 3 faixas, e a gente tem algumas na cidade do Recife, como Agamenon, como a Avenida Boa Viagem, como Abdias de Carvalho, entre várias outras, que a gente tem uma largura maior do que 3 faixas. Por que precisa de 3? Não vai tirar nenhum espaço do ônibus ou do carro. É simplesmente demarcar o corredor de moto para que elas possam passar tranquilamente. O motorista do carro ou do ônibus, ele vai entender que aquele espaço precisa ser respeitado e o motociclista também vai entender que precisa ficar naquele corredor. Acontecendo isso, a gente consegue diminuir os acidentes e ganhar velocidade média. São Paulo conseguiu, isso foi implementado no ano passado, São Paulo morria 1 pessoa por dia em acidentes vinculados à moto. São Paulo conseguiu zerar
o número de acidentes fatais nos corredores de moto. Ou seja, eles conseguiram preservar vidas com essa medida que já foi aplicada na França, que já foi aplicada em outros municípios. Belo Horizonte e Rio de Janeiro já estão copiando o modelo de São Paulo. Nós vamos implementar aqui, é custo zero para investimento, é só planejamento de trânsito, educação das pessoas para respeitar aquele espaço e a gente garantir a segurança. São muitos os trabalhadores de moto hoje na cidade, não só aqueles que fazem entrega de mercadorias, de alimentos, mas também a moto como transporte, que está sendo utilizada através dos aplicativos e transportando muita gente, né, para poder trabalhar todos os dias, as pessoas sempre com medo. Dentro desse plano de mobilidade, o senhor fala da tarifa zero. A quem seria destinada essa tarifa? Como na prática ela funcionaria? Metade do nosso sistema de transporte hoje, ele é financiado pelo Vale Transporte. Então, a gente tem metade da população que já tem o acesso ao transporte através do seu contrato de carteira assinada. Então, recebe o Vale. Esse já está financiado pelo próprio sistema privado. A gente tem metade da população que é quem paga a tarifa. Na prática, a gente tem ali estudantes, a gente tem trabalhadores informais e a gente tem aqueles que estão procurando emprego. Como funciona o formato de tarifa zero? É entregando um cartão em formato de Vale Transporte para essas pessoas que estão nesse perfil. Isso vai ser feito exatamente com o investimento que a gente está prevendo a Prefeitura colocar. O governo do Estado ele já coloca 400 milhões por ano dentro do sistema de transporte. Cabe aos municípios fazer esse complemento para a gente conseguir ter o equilíbrio de tarifa. Veja que com esse aporte estadual, já foi, pela primeira vez, a gente teve uma diminuição de tarifa. O bilhete único foi implementado na região metropolitana, mas isso termina beneficiando mais a quem está distante, ou seja, aos moradores de municípios como São Lourenço, Paulista, Cabo de Santo Agostinho. Para a gente poder viabilizar uma melhoria do sistema na capital, precisa o município entrar, fazer o aporte e a gente garantir a locomoção dessa parcela da população que inclusive é a mais vulnerável. Então, a gente coloca a questão do transporte como uma prioridade importante, não só pelo próprio usuário do sistema de ônibus, mas principalmente pela mobilidade. A gente vai conseguir vencer o problema de trânsito se a gente investir em transporte público. Eu dou um exemplo, Meire, só para a gente concluir, de que não só abrindo vias a gente resolve. Para mim, o melhor exemplo é a cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Lá, as avenidas têm 8 faixas, são avenidas imensas e o trânsito é completamente parado. Por quê? Apesar de ser uma cidade rica, eles não têm um sistema de transporte público. Então, é todo mundo com carro. Você pode abrir vias e não vai resolver. Só resolve se a gente tiver o transporte coletivo, o transporte de massa eficiente. Hoje, o desejo de todo trabalhador, ganhar um dinheiro, é comprar um carro ou uma moto. Porque quer sair do sistema de ônibus, porque ele é muito ruim. Precisa funcionar. Candidato, a gente vai avançar em outros temas para a gente abordar o máximo possível. O senhor tem criticado muito, inclusive, os gastos públicos municipais. Como seria a gestão da eficiência no seu governo, caso seja eleito, já que o senhor propõe aí a contratação de profissionais na área de saúde, na área de educação, na área de segurança? Olhando o seu plano de governo, a gente vê lá, né? Contratação e reposição de mão de obra. Como funcionaria? Olha, eu tenho experiência e mostrei como secretário de Turismo, administrando a Arena Pernambuco, de que é possível fazer mais com menos. Quando eu cheguei à frente da secretaria, a gente recebeu uma Arena Pernambuco que consumia R$900 mil por mês de recursos do governo do Estado. A Arena estava sem condição de jogo. O Esporte Clube do Recife tinha um jogo marcado para o dia 6 de janeiro, eram 5 dias após o início da nossa gestão, e o gramado não tinha condições de uso. A gente conseguiu baixar o custo de 900 mil da Arena para 450. Nós baixamos para metade o custo. E mesmo assim, a gente recuperou o gramado, recuperamos as cadeiras, recuperamos os camarotes. O auditório, o teto tinha caído. Hoje a gente está tendo eventos no auditório, palestras sobre educação física. A gente transformou a Arena num centro esportivo com judô, com balé, com atividades para a população. Ou seja, a gente fez muito mais pela Arena com muito menos. Então, a gente tem experiência nesse sentido, né? E o que a gente tem que diminuir é o custo no custeio, é no caminho do meio. O dinheiro ele tem que chegar na ponta. Eu uso muito o exemplo da Secretaria da Habitação. Qual o sentido de eu ter uma Secretaria da Habitação com um orçamento de quase 150 milhões se eu só consigo investir 6? Então, a gente precisa diminuir esse custo do caminho do meio. O que é gasto com aluguéis, o que é gasto com equipamentos, o que é gasto com folha de pessoal, em burocracia, para a gente poder colocar na ponta e investir. E na saúde, por exemplo, o senhor fala em contratar mais agentes de saúde, profissionais para a área de odontologia, para a telemedicina, que são propostas que estão dentro do seu plano de governo, caso seja eleito. Como é que o senhor vai administrar tudo isso dentro da saúde? Agora a gente já migrando para a área da saúde. Olha, a telemedicina, inclusive, Meire, é um instrumento para diminuir o custo. Hoje, a gente tem os profissionais médicos todos fazendo atendimento presencial. O modelo de telemedicina está sendo utilizado nas cidades, em todas as grandes capitais brasileiras. Aqui a gente não usa. Como é que funciona?
O paciente, ele vai ter, hoje ele tem um caminho, ele marca com um médico dentro do seu posto de saúde, com um médico clínico geral. Quando ele chega para conversar com o clínico, ele vai a partir dali ser encaminhado, se for necessário, para um ortopedista, para um cardiologista. Ao tentar marcar o especialista, ele demora 6 meses. Isso é a realidade do povo da gente. Depois que ele consegue, por exemplo, encontrar um cardiologista, aí ele vai demorar mais meses para conseguir os exames. Quando ele vai voltar para esse cardiologista, já passou quase um ano. E depois de um ano, ou o tratamento ele está mais grave, ele se agravou, ou Deus já chamou, ou Deus já curou. É um tempo muito longo. Com a telemedicina, na primeira consulta, com o mesmo profissional já existente. A gente não está falando aqui de contratar mais nem de gastar mais. O clínico geral, o paciente, ele faz um contato online, à distância, com o médico especialista. O médico especialista já passa os exames. Então, o paciente sai da primeira consulta com todos os exames em mão. Quando ele vai encontrar o médico especialista, ele já vai para uma consulta final, porque o médico já pôde participar do primeiro momento. E assim, o médico especialista, que hoje somente no presencial atende um número limitado de pacientes, ele vai poder atender muito mais. A gente consegue fazer com uma junta médica um atendimento mais eficiente, utilizando-se dos mesmos recursos. Aí o que é que a gente consegue fazer? Sobrar dinheiro para contratar agente de saúde, para poder contratar o profissional odontólogo. Recife hoje tem um quadro grave. Apenas 32% das mulheres grávidas têm atendimento odontológico. Isso coloca em risco a vida dos bebês que estão nascendo. Se uma mulher ela vai dar à luz com problemas na boca, isso afeta a saúde daquela criança que está nascendo. Então, o Recife tem um investimento que o senhor pretende fazer caso seja eleito, na área de odontologia. Odontologia e saúde mental, que é outra coisa que nos preocupa. Hoje é muito difícil a gente conseguir ter um tratamento contínuo de saúde mental. A gente precisa investir na questão dos psicólogos e psiquiatras. São muitas as pessoas hoje com ansiedade, com depressão. Né? A gente tem casos preocupantes, eu sei que esse é um tema que a gente não deve nem abordar, mas das pessoas que tiram a própria vida. Né? A gente tem muitos casos relacionados ao vício de álcool e de drogas em decorrência de problemas de saúde mental. População de rua tem a ver com saúde mental e a gente fazendo a prevenção de saúde mental, a gente consegue diminuir outras doenças e até garantir também a segurança das pessoas. Também em decorrência de problemas de saúde mental, a gente tem feminicídios, casos de agressão a crianças e a idosos, ou seja, esse é um problema extremamente complexo, mas que é prioritário para a gente poder abordar e investir como algo importante nesse primeiro momento na saúde. A saúde, candidato, está diretamente ligada ao saneamento básico, né? Todos os especialistas falam disso e na sua campanha o senhor tem falado muito sobre a ampliação da rede de esgoto, o abastecimento de água potável para a maioria das pessoas e também a coleta de lixo. Seria com o dinheiro da prefeitura, seria com a parceria com os setores da iniciativa privada, com o governo do estado? Como é que funcionaria na prática? Por exemplo, a distribuição de água potável precisa vir da Compesa. Então, que tipo de relação o senhor faria com a Compesa caso fosse eleito? Olha, a gente sabe que, exatamente, o abastecimento é via Compesa. O que precisa é que seja colocado junto com os investimentos de água potável, fazer a urbanização. O Recife, no ano passado, apesar do robusto orçamento, calçou apenas 77 ruas. A gente está falando de uma cidade que tem 12 mil vias, 12 mil ruas. Então, os números, eles são pequenos. A gente vai para uma cidade de interior de 40, 50 mil habitantes, calçou o mesmo número de ruas da cidade do Recife. E essa ação sendo feita em conjunto com a Compesa nos ajuda muito, porque a gente sabe que a Compesa, ao fazer as intervenções, elas precisam estar complementadas com a drenagem, com a pavimentação. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Acho que você falou de um outro tema, Mary, foi da água e... Coleta de lixo. E coleta. A questão do lixo, ela é um dos motivos, inclusive, que me trazem de novo a esse debate. Em 2012, disputei a prefeitura. A questão da coleta seletiva e do meio ambiente era prioridade naquele período. A gente reciclava no Recife, quando o PSB chegou, 4% do lixo. Quando eles chegaram com Geraldo Júlio e agora no período de João Campos, a gente diminuiu de 4% para 1%. Nós temos uma das piores, de novo, infelizmente é isso, a gente repete, mas é o fato, uma das piores cidades do Brasil no que se refere à reciclagem. Coleta de lixo abandonou a questão da coleta seletiva. Isso tem a ver com educação ambiental, com o trabalho dos agentes ambientais, com a utilização da publicidade, que deveria ser pública e não de autopromoção da figura do prefeito, para a gente poder ensinar as pessoas a separar lixo. A gente praticamente abandonou. Veja que hoje não se fala mais de coleta seletiva na cidade do Recife. As cidades mais equilibradas, elas conseguem chegar a 30% de lixo reciclado. As cidades do Brasil... Gerando emprego e renda. E gerando também... emprego, renda, diminuindo o gasto com coleta seletiva e melhorando a questão ambiental. Essa é uma questão essencial, trazendo consciência para as pessoas. A gente tem cidades que batem 30% de lixo reciclado.
Recife está com 1%. A gente está quase no zero. Né? A quantidade de material reaproveitado na nossa capital, até bem pouco tempo atrás, era 4 vezes maior. A gente está regredindo. A gente tem, inclusive, aí, né, as cooperativas de catadores, que é uma ação que terminou sendo abandonada. Quer dizer, a gente terminou perdendo o rumo no que se refere à coleta de lixo, à reciclagem e ao meio ambiente. Eu estou muito preocupado em perceber que o Recife está discutindo em 2024 os seus problemas com a ótica do século passado, de 1999, quando a gente deveria estar projetando 2040, rever nosso plano diretor para que a gente tenha o estímulo à construção de prédios verdes e sustentáveis. A gente tem conceitos de meio ambiente que precisam ser implementados na cidade e a coleta de lixo tem muito a ver com isso. Candidato, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar mais sobre os planos de governo do candidato Daniel Coelho para a segurança pública, educação, emprego. A gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje recebendo o candidato à Prefeitura do Recife, Daniel Coelho, do PSD, o Partido Social Democrático. Agora o assunto é sobre as propostas para a segurança da cidade. Candidato, no compromisso 9 do seu plano de governo, todo mundo pode ir lá e conferir, o senhor fala sobre um Recife seguro. Então, com o aumento do efetivo, rondas ostensivas, presente constante assim, na comunidade, com a guarda municipal. Falando em guarda municipal, com ou sem arma? Com armamento. As forças de polícia elas têm que estar equipadas. A Constituição Federal ela estabelece que a gente tem responsabilidade do prefeito, do governador e do presidente da República sobre segurança. O presidente tem que fazer proteção das fronteiras com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal, os governadores com Polícia Militar e com Polícia Civil e os prefeitos com a Guarda Municipal. O Recife é a única capital do Nordeste que não equipou e não armou sua guarda. Nós tínhamos 1.900 guardas municipais no início desse governo, estamos com 1.700. Fortaleza contratou mais 1.000, equipou e armou a guarda. Então, não dá para... Além da guarda armada, qual a outra providência imediata para a segurança pública? Iluminação. A gente pega a conta de luz de você que está em casa, dá uma olhada lá, tem taxa de iluminação pública. Ano passado a Prefeitura arrecadou 130 milhões em taxa de iluminação pública. Sabe quanto transformou o investimento desses 130? Só 6 milhões foi investido para poder melhorar a iluminação. Tem dinheiro, precisa iluminar. E não é só iluminar a Avenida Boa Viagem. A gente tem que ir para os bairros atrás. Não é só iluminar a orla de Brasília Teimosa. E as vielas de Brasília Teimosa. A gente tem 15 mil pessoas morando ali. Não adianta iluminar a Avenida Norte. Eu tenho que subir o morro, tenho que ir para a Nova Descoberta, para o Vasco da Gama. Então, iluminação, junto com Guarda Municipal, trabalhando em conjunto com as polícias. E o principal, o prefeito dizer assim, olha, segurança é problema meu. E não ficar culpando o governador e presidente. O papel de prefeito não é terceirizar a culpa, é assumir responsabilidade. As escolas também foram incluídas no seu plano de governo que remete à segurança pública. Então, unindo essa questão do plano de segurança com o plano educacional, qual é a sua prioridade para a educação? O senhor fala em creches, em pré-escolas, em ampliação e reformas. De onde vem esse dinheiro e qual a sua proposta? Olha, a gente tem um problema hoje estrutural na rede elétrica do município. A gente está tendo rodízio de aulas. Isso quem está dizendo não sou eu, é o Sindicato dos Professores, o Simpere, que fez denúncia ao Ministério Público. A gente viu várias reportagens, inclusive aqui vocês fizeram na TV Guararapes, mostrando o rodízio de aulas que está acontecendo. Então, a gente tem que ter esse investimento na área estrutural. O orçamento da educação no Recife é de 2 bilhões de reais. A gente está falando de um orçamento imenso para a educação e, infelizmente, a gente não vê isso ser revertido em infraestrutura. Nas creches, está aí, o debate já começou. A gente tem um dos maiores escândalos da história do Recife, 23 creches com dinheiro do Fundeb, com dinheiro e verba federal, que estão sendo utilizadas politicamente. Creches sem licença dos bombeiros, algumas creches com denúncia de abuso sexual, com proprietária presa por estelionato, ou seja, a gente está vivendo aí uma instrumentalização da política de creche. E o que seria feito para não acontecer isso? A creche tem que ser no padrão do Ministério da Educação. O Ministério da Educação está mandando dinheiro para cá, você não pode fazer diferente do padrão. Eu não posso trocar vaga de creche por voto, eu não posso entregar a creche para vereador. Isso não faz o mínimo sentido. É direito da mulher, da família, do jovem ter Quantas vagas o senhor faria caso fosse eleito? A gente vai fazer novas 6 mil vagas.
foram entregues 1.400 pelo atual governo, mas foram entregues nesse modelo, no modelo atrasado, no modelo arcaico de vinculação política. A gente vai entregar no modelo correto. Outros municípios estão fazendo isso. O governo do estado já solicitou à prefeitura que doe os terrenos para construir as creches. Aí o que aconteceu? Ao longo de 4 anos não foi feito nada. Nas pressas, no último ano, oferecidas essas creches nesse modelo. Então vamos fazer creche com segurança, do jeito que está estabelecido na legislação. Um plano para empreendedores, para quem está precisando de emprego, geração de renda também. Facilitar o licenciamento, dar agilidade, permitir autodeclaração. Você faz a autodeclaração de algumas documentações. Se você tiver, evidentemente, mentido, você vai ser penalizado. Mas partir do pressuposto que o empreendedor está dizendo a verdade, para a gente poder ganhar eficiência e facilitar a vida de quem gera emprego. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, candidato. Meire, queria agradecer a você e a todo mundo que nos acompanhou nesse dia. A gente teve a oportunidade aqui de falar das nossas propostas. Nós estamos fazendo uma campanha com muita sinceridade, mostrando o Recife de verdade, o Recife sem filtro, para que as pessoas entendam que essa cidade, infelizmente, ela não está tratando dos seus problemas estruturais. A gente quer mostrar que é possível fazer mais, que é possível tratar o dinheiro público com mais eficiência e que é possível, sim, cuidar das pessoas, tirar as pessoas da invisibilidade. Eu não me conformo que no bairro de Santana, o bairro mais nobre da cidade, com o metro quadrado mais alto, a gente tem ainda a Dona Lena morando embaixo da ponte. Eu não consigo me conformar que Dona Betânia, lá em Nova Morada, na Caxangá, ainda passa com seus filhos embaixo de um pontilhão, na lama e no meio do lixo, para levá-los para a escola. Então, é possível sim a gente fazer por quem mais precisa. É ter sensibilidade, é ter compaixão e é usar o dinheiro público para resolver esses problemas. Então, muito obrigado pela oportunidade e eu espero aí que as pessoas acompanhem a nossa campanha. Instagram nosso, Daniel Coelho 55, vai lá, segue. O que não deu tempo da gente explicar hoje, a gente explica pela rede social. Candidato, a gente agradece demais a sua participação aqui no Poder e Negócios, viu? Muito obrigada. Bom dia para o senhor, boa semana. Eu agradeço, uma boa semana para todo mundo. Bom, e a gente se despede marcando um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau. Até lá.